Olá a todos, eu sou Claudenir Scauser, CEO da Conexus, a divisão da NTT Data Brasil de Global Trade Manager, de comércio exterior, como alguns preferem chamar. E hoje estou com meu amigo Saulo Lacerda Júnior, vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre a reforma tributária e principalmente sobre os seus efeitos no comércio exterior. Saulo, obrigado aí pela participação, pela presença. Saulo é um cara profundo conhecedor aí do comércio exterior, de contabilidade, de auditoria, atua na PPIC, na BPO 27, que fazem parte de um grupo global aí da Nexa, né? Saulo, fica à vontade de se apresentar aí. Obrigado também pela participação, tá? Pelo seu Claudenir, tempo. é uma satisfação, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, assim, ter esse bate-papo com você. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Saulo, da PPIC Auditoria e do BPO 27, a unidade de contabilidade. Nós fazemos parte da Nexa, que é uma empresa com presença global, uma rede de auditoria, de advisor, de techs, onde a gente atua para médias e grandes empresas, prestando serviços nessas linhas de negócio de auditoria e contabilidade. E vamos falar hoje sobre um tema que está pegando fogo, né? Cada vez mais o tempo vai passando, o tema vai evoluindo, né? As opiniões positivas, negativas, as opiniões corretas e erradas sobre o tema vão surgindo, e por isso de trazermos o Saulo para trazer um pouco mais aí de claridade para esse tema que vai impactar de muito, não só o comércio exterior, mas todas as empresas brasileiras, né? E até as estrangeiras que fazem negócio com o Brasil, porque está falando de tributação, pode ser que aumente, pode ser que diminua, tem toda essa questão, né? Bom, então, a reforma tributária é o tema de hoje, o impacto dela no comércio exterior. Tivemos um destaque aí recente da aprovação da PEC 45, de origem 2019, e o tema está... A relevância dela para o comércio exterior é um tema ainda que para muitos é uma grande incógnita, que vai simplificar, não temos dúvida. Vimos opiniões aqui em outros eventos, em outros podcasts de outras pessoas aí, falando da questão do aumento da carga tributária, de se vai simplificar ou não, de qual vai ser o impacto nos estados de menor potencial de valor econômico interno, né, de produção econômica interna de cada estado, como o Espírito Santo, que é um estado menos industrializado comparado a Minas, São Paulo, Rio, Santa Catarina e N outros aí. Então, como seria esse impacto, como que vai ser tudo isso, e é o objetivo da gente, desse bate-papo de hoje. Saulo, fica à vontade também, se quiser complementar aí o tema. Perfeito, Cláudio. Claudenir. Fica à vontade. O que a gente observa, né? A reforma tributária, ela foi discutida e debatida por décadas e por várias gestões, né, presidenciais. E a gente nunca chegava a um consenso e isso nunca se concretizou. E agora, finalmente, né, um marco histórico, né, 20 de dezembro de 2023, uma data histórica para todos nós brasileiros, nós tivemos, né, a PEC 45 de 2019, que foi transformada na emenda condicional 132, promulgada. Assim, eu considero realmente que foi uma vitória importante, né, do governo atual, porque era necessária e urgente uma reforma tributária no Brasil para você destravar toda a burocracia existente, né, atualmente e realmente assim pavimentar a economia do país e o desenvolvimento do país. Eu acho que nesse ponto existe realmente uma unanimidade da necessidade da reforma. É claro que essa reforma que foi promulgada, ela tem opiniões heterogêneas, né? Algumas com pontos positivos, outros com pontos negativos, mas a verdade é que o tema é muito complexo, né? O nosso sistema tributário atual, ele é muito complexo. Então, se você observar as críticas históricas, né, ao nosso modelo atual, de uma elevada carga tributária, de uma má distribuição de renda, impactos no desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico. Tem um dado interessante que a FENACON traz, que é o seguinte:
Nos países referência da OCDE, em média se gasta 150 horas para calcular impostos, né, nesses países que fazem parte aí do primeiro mundo, vamos dizer assim. No Brasil é 1.500 horas. Ano isso, né? 1.500 horas. Então, é 10 vezes mais. A Bolívia tem 1.000 horas. Nós temos 1.500, ou seja, é 1,5 vezes mais que a Bolívia. Então, só com esse dado estatístico, você observa que a reforma tributária ela era necessária. Nós não poderíamos continuar nessa complexidade que há, né, hoje. Um outro dado estatístico interessante é o seguinte: nós começamos, e aí eu acho que também foi inteligente, né, das pessoas que propuseram, né, essa reforma e como foi conduzida, não só nesse atual governo, mas de gestões anteriores também, é que ela foi repartida, né? Então ela começou pelo consumo. Agora nós teremos, pelos próximos meses, o ministro da Economia, Fernando Haddad, disse que ainda seria nesse mês de abril, a reforma tributária sobre a renda, né? Então, o que foi aprovado foi sobre o consumo. Aí um dado interessante, por exemplo, a carga tributária, né, comparando, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, para itens de consumo como energia, gasolina, telefone, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, gira em torno de 7%, nós aqui temos de 20%, 40%, 60% de carga tributária. Quando a gente traz isso para uma realidade, por exemplo, de pessoas em vulnerabilidade social, esse impacto é muito grande, né? Uma cesta básica, por exemplo, pode ter 0, alguma coisa por cento no salário de um executivo e pode representar 20% do salário de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Então, essa desigualdade social, ela precisava ser ajustada e corrigida. E por mais que fossem criadas várias normas e, enfim, tentativas de se equalizar e de trazer não só igualdade, mas equidade, né, Uhum. para toda a população, não era possível fazer mais remendos. Então, a gente precisava realmente uma nova proposta da reforma tributária. Nesse sentido, nós entendemos que a reforma, de fato, ela traz uma simplificação desse processo, ela traz uma cooperação maior entre as entidades, né, governo federal, estadual e municipal. Através dessa cooperação, nós acreditamos que as incongruências elas vão reduzir significativamente e nós teremos uma unificação e uma simplificação de como enxergar e tratar tributos a partir daqui. Então, por exemplo, quais são os pilares, né, da reforma tributária? Primeiro que a emenda ela trouxe novos princípios constitucionais tributários, né? A gente destaca aqui, eles não são princípios objetivistas, mas eles são princípios de valores. Então, os princípios são a simplicidade, a transparência, a justiça social, tributária, exatamente para poder equalizar todas essas complexidades que a gente mencionou aqui. Um outro ponto é que o IVA, que é o modelo que foi adotado pelo Brasil, ele já existe no mundo há muito tempo, né? Ele começou mais ou menos ali na década de 60, pela Dinamarca, pela Alemanha e pela França, e foi tão sucesso esse modelo que a comunidade europeia, na década seguinte, adotou como padrão para toda a comunidade, né? E nos Estados Unidos também é esse mesmo modelo. A diferença que a gente tem tratado ou chamado no Brasil como IVA dual, por que dual?
porque ao invés de ter um tributo único, nós temos 2 novos tributos, que é o IBS e o CBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? E o CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Poderia ser um só como no mundo todo? Poderia. Mas aqui foi dividido porque, ao invés de ter uma centralização única, né, arrecadatória, para depois o governo arrecadar e distribuir para os estados e municípios, já foi criado dessa forma, porque já está ali constitucionalmente estabelecido como se trata essa divisão e fica mais transparente e claro os valores que são arrecadados e distribuídos entre os estados e municípios. Então é dual porque dessa natureza desses 2 tributos. Agora, o que eles têm de objetivo? Num primeiro momento, sob a ótica da simplificação, então eles substituem, né, os tributos já existentes. De que maneira? Por exemplo, o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. Já a contribuição, ela vai substituir o PIS, a COFINS e o IPI. É claro que, conhecendo um pouco da nossa cultura tributária, né, tem algumas questões aí ainda sobre o IPI que pode fazer com que ele permaneça. Mas, assim, no primeiro momento, numa primeira instância, ele é extinto e substituído pela contribuição de bens e serviços. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente tem essa substituição desses tributos, só que ele não vai acontecer de forma imediata. Nós teremos uma transição, e essa transição ela tem como objetivo estabelecer parâmetros, digamos assim, uma calibragem, né, de como será a sistemática de cálculo de tributação, arrecadação, para depois ele, de fato, permanecer, né, de forma indeterminada, digamos assim. Então, essa figura, né, dessa substituição desses impostos, ela traz essa simplificação, essa forma de arrecadar. Um outro ponto interessante é que esses 2 tributos, apesar de estar divididos, sim, dessa forma, ela vai ter a mesma matriz tributária. Então, a gente está dizendo o seguinte, a base, o fato gerador dos 2 são iguais, a base de cálculo é igual, as hipóteses de não incidência são iguais. Então, eles têm a mesma regra de matriz de incidência tributária, o que vai facilitar bastante. Como eu disse, o objetivo é apenas fazer a distribuição da arrecadação entre a União, estados e municípios, mas todo o embasamento, cálculo, etc., a arrecadação vai ter as mesmas bases. Um ponto interessante também é que a emenda constitucional, né, 132, ela ainda permaneceu com as mesmas regras de imunidades tributárias que já havia antes, ela não alterou nada nesse ponto. Ela cria também regimes específicos, né, diferenciados e favorecidos para alguns segmentos que a gente pode falar um pouquinho. E uma novidade importante, sobre ainda do ponto de vista tributário, é que como ele traz a seguinte regra, né? O IBS e o CBS ele incide sobre bens, né, serviços, materiais e imateriais, e também sobre direitos. Então, o que significa dizer isso? Que a gente passa a ter uma tributação sobre algumas operações que até então não eram tributadas. Por exemplo, sobre intangíveis. Por exemplo, sobre locações, né, de bens
de imóveis, etc., não havia a figura nem do ISS, nem do ICMS. E agora passa a ter, porque o IBS vai incidir sobre essa receita. Pelo menos essa é a expectativa que nos deixou conforme está escrito. Nós estamos, né, agora no mês de abril. Segundo as regras, eles têm, né, o Poder Executivo aí, um prazo de 180 dias da data da promulgação, né, para poder fazer toda a regulamentação. Ainda a gente tem agora assim as bases constitucionais, mas ainda não está muito bem definido algumas regras específicas do jogo, né, alíquotas, exatamente como vai funcionar algumas questões em relação a crédito, algumas definições conceituais, mas as bases constitucionais estão, digamos assim, postas sobre a mesa. Nesse sentido, a gente espera que aí, no segundo semestre, eu acredito que no final do terceiro para o início do quarto trimestre, a gente já vai ter todas as leis complementares que vão, de fato, regular, conceituar e estabelecer esses detalhes que a gente está esperando em relação a essas mudanças, né? Ô, Saulo, uma coisa interessante, você trouxe um overview aí bem legal de todo o panorama do porquê da reforma. Tem um lado também da visão do gestor público, porque igualar a base de cálculo, igualar a isenção num sistema unificado vai simplificar muito o custo, vai reduzir muito o custo do Estado para controlar, para fiscalizar, para auditar, para acompanhar, para ter previsões disso daí. Porque também penso o seguinte, hoje o PiscoFins tem uma regra que é complexa, é quase uma faculdade para entender aquilo, o IPI tem uma regra, o ICMS tem uma regra macro, e cada estado tem uma liberdade gigantesca de ajustar algumas coisas nessas regras, o ISS no município, taxas e contribuições aí já vai para uma esfera ainda maior, né? Isso vai trazer também, na minha visão, uma oportunidade gigantesca de otimizar e reduzir custo, não só para as empresas, não só para o contribuinte entender o que ele está pagando, mas também para o Estado. Substituição tributária, eu falei várias vezes aqui, já tentou explicar para alguém de fora do Brasil o que é a substituição tributária? O cara vai achar que você está mentindo para ele. Você falar que o Brasil tem mais de 50 tributos, fala assim, impossível, não tem como controlar isso. Mas é a nossa realidade hoje, né? Mas assim, a gente fala de reforma, fala do novo, mas acho que é legal a gente trazer também um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, quais foram os desafios, os obstáculos enfrentados pelas empresas no sistema tributário anterior, que na verdade é o atual ainda, né? Como que você enxerga essa problemática? Pois é. Você tem toda a razão. O sistema tributário ele é complexo, substituição tributária, inclusive, já adiantando, né? Ele não foi extinto, ele está com previsão, né, na emenda constitucional, ele deve continuar. A gente ainda não tem clareza em que moldes e como que ele vai funcionar especificamente dentro dessa nova regra, mas espera-se que essa substituição tributária ela seja bem menos complexa do que é hoje. Talvez no nível que a gente consiga explicar para o estrangeiro. Mas, enfim, por exemplo, o que a emenda trouxe, né, em relação, por exemplo, ao comércio exterior de forma bem direta, né? O IBS e o CBS, né, eles vão incidir ainda sobre as operações de importação, tá? E nós não teremos a incidência desses mesmos impostos sobre as exportações. Então, nesse sentido, essa operação já conhecida entre tributar a importação, né, e fazer as diferenças entre a saída e a entrada importada, a gente vai continuar nesse mesmo modelo, podendo se creditar, normalmente. E na exportação, a gente não vai ter a incidência desses impostos, mas ficou garantida a manutenção do crédito, que é um problema atual, né, das empresas exportadoras hoje em qualquer
estado, né, em qualquer ente federativo do Brasil. Por quê? As empresas que, principalmente as indústrias, né, que compram insumos, né, para produzir os seus produtos e realizam as exportações, hoje eles têm a incidência do ICMS, do PIS e do COFINS, mas eles têm direito à manutenção desses créditos, né? O PIS e COFINS, que é regulado pela União, né, ela já tem regras muito fáceis, claras e objetivas de compensações. Então, hoje a gente faz um pedido de ressarcimento e compensação, né, do PIS e COFINS, proporcional ao que foi de produtos exportados, e a gente compensa com qualquer tributo federal. Mas no ICMS não é assim. E cada estado tem uma regulação própria e regras próprias e tempos próprios, né, vamos dizer assim, janelas que são abertas em tempos para você utilizar esses créditos de ICMS de alguma forma. Aqui nós temos casos críticos, né, de empresas exportadoras, porque o Estado do Espírito Santo ela é uma empresa com vocação para o comércio exterior. Isso desde sempre foi consolidado, né, depois que foi constituído o Fundap, lá em 76. Eu até acredito que o Conexus ele nasceu no estado certo, porque aqui realmente se estabeleceu grandes empresas do comércio exterior e o Conexus, que é uma ferramenta que é conhecida por todos como líder nacional, né, em tecnologia e inovação, em empresas que praticam comércio exterior, a gente sabe que essas empresas elas têm um saldo credor de ICMS gigante, eles precisam passar por um processo doloroso, obrigatório a cada 5 anos de fazer um pedido de homologação desses créditos em cada estado, e mesmo depois que eles fazem essa homologação, para eles poderem fazer alguma tentativa de utilização desses créditos é muito complexo, né? Seja para vender para terceiros, seja para utilizar para compensar com débitos, seja para poder usar para fazer expansão do empreendimento, né, produtivo, econômico. Você precisa fazer vários projetos, enfim, é um processo realmente assim muito custoso e é um recurso que poderia estar sendo empregado, melhor empregado, né, na geração de emprego, renda, desenvolvimento, e ele fica parado na empresa por décadas. Nós temos empresas aqui com dezenas de milhões de reais parados que não conseguem utilizar. Nesse sentido, a expectativa é que, observe bem, agora, que é uma importante mudança, né, da Constituição, que é o seguinte, a competência tributária, né? Houve uma mudança de se estabelecer a competência tributária, porque hoje, na regra atual, os estados e municípios têm a competência de estabelecer, né, as suas alíquotas, as bases de cálculo e etc., né? Agora não. Agora a competência ela é realmente assim bem reduzida, porque os estados e municípios só poderão estabelecer de forma direta e autônoma as alíquotas. Mas todo o embasamento e regramento ela vai ser tratado pelo comitê gestor. Alguns até brincam, né, que vai ser um novo poder moderador aí, mas de fato ele será realmente assim muito importante e de destaque nacional, porque é esse comitê que vai regrar, né, e operacionalizar tudo aquilo que a gente viu na reforma. Então, assim, um ponto importante, esse comitê gestor ele vai ser formado pelos 27 membros, né, dos estados e do Distrito Federal, e por 27 membros eleitos aí pelos municípios, né, com ponderações ali de população, votos, etc. Mas então nós temos representações, né, dos 27 estados e de 27 municípios que irão compor. Nesse sentido, que está o que a gente chama de unificação, né, dos tributos e de unificação da legislação.
Porque agora nós não teremos mais 27 regulamentos estaduais, ou 27 regulamentos, ou 5 mil e lá vai porrada de regulamentos municipais, né? Uhum. Então, é uma loucura isso, né? Se não tem o menor fundamento. Então, a gente vai ter, nesse sentido, realmente uma simplificação, uma unificação das alíquotas, que é outro ponto interessante. As alíquotas agora, elas são únicas, né? Elas são únicas, com esse detalhe, né? Que cada estado vai poder estabelecer. No final, o IVA, a alíquota do IVA, a gente vai precisar somar, né, as alíquotas estaduais e municipais para saber a alíquota do estado de destino. Voltando aqui para o comércio exterior, nós sabemos o seguinte, o comércio exterior... Que é isso que eu ia te perguntar, como funciona a tributação hoje, até para a gente entender nesse cenário pré-reforma, né? Fazer uma lógica de como está hoje para depois a gente ir para como vai ficar, né? Acho que é bem legal esse ponto, é exatamente isso que eu ia trazer para a gente. Então, assim, nós teremos, como funciona hoje, né? Numa operação de importação, nós temos os impostos de importação, né? PIS, COFINS e IPI, e o ICMS, e quando nós realizamos a venda dessas mercadorias, nós temos os mesmos tributos que vão ser apurados, né, pelos valores de venda e a diferença, podendo se acreditar, e a diferença sendo efetivamente recolhida, né? E o II também, né? E o imposto de importação, exato. A Constituição, ela não traz mudanças nesse cenário em relação a esse modo de ter os impostos na importação e normalmente os impostos das vendas. O que muda são as figuras dos impostos. Sai o PIS e COFINS, importação, entra as contribuições, né? O CBS. PIS, COFINS e IPI, entra o CBS. E em relação ao ISS, vai entrar o IBS. A questão toda é que agora nós temos uma mudança muito significativa, porque as empresas de comércio exterior, hoje elas buscam estados que têm algum tipo de incentivo fiscal, algum tipo de benefício fiscal para se estabelecer ali, porque o tributo do ICMS, que é um tributo relevante, ele incide sobre a entrada, né? E ele é recolhido para o estado de origem. Então, é por isso que nós vemos estados com vocação ao comércio exterior, por exemplo, como o estado do Espírito Santo, que recebe empresas de diversos estados do Brasil que se estabelecem aqui, até porque nós temos uma logística portuária favorável, nós temos uma logística de distribuição para o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste em relação do nosso privilégio geográfico. E porque somos especialistas, por exemplo, em comércio exterior, mas e se outros estados nessas mesmas condições, como Santa Catarina, lá no Nordeste também tem Pernambuco, enfim, tem outros estados, Alagoas, que têm também incentivos com objetivo de desenvolvimento, né? Então, exemplo, hoje uma empresa que está estabelecida no Espírito Santo, realiza a importação pelo Espírito Santo e faz a sua venda para São Paulo, por exemplo, o ICMS será recolhido para o estado do Espírito Santo. Agora, com as novas regras, muda radicalmente. O imposto vai ser devido para o estado de destino, né? O imposto vai ser devido para o estado de destino. Ou seja, mesmo uma empresa que esteja aqui no estado do Espírito Santo, que realizar uma importação, que a mercadoria entrar pelo porto aqui do estado, mas ela for direcionada para o São Paulo, o ICMS não ficará mais no estado do Espírito Santo. Ele vai ser recolhido para o estado de São Paulo. Nesse sentido, as empresas de comércio exterior vão ter realmente uma atenção, porque o sistema de precificação das suas vendas muda completamente. Porque, apesar dessas bases únicas do CBS e IBS, eu vou precisar saber agora qual é a alíquota do IVA, por exemplo, do IVA, né, de São Paulo. Porque lá a alíquota pode ser diferente, por exemplo, do estado do Espírito Santo. Então, eu tenho que verificar agora essa alíquota, fazer a precificação e trabalhar com esse mecanismo.
Então, é uma diferença, talvez é a principal diferença para as empresas que praticam comércio exterior, porque, normalmente, além de buscar esses benefícios fiscais, né, em alguns estados, hoje esse principal benefício ele deixará de existir, né, nessa regra de transição. Então, como é que ficam as empresas que estão localizadas nesses estados, né? Será que elas vão continuar aqui? Será que elas vão migrar todas para os principais É estados uma dúvida cruel de essa. destino? Assim, nós acreditamos que, de fato, haverá, sim, uma migração para os estados de destino, mas não no volume, na proporção que as pessoas podem, talvez, estimar, porque vou pegar o exemplo do Espírito Santo, né? Nós somos um estado muito preparado para o comércio exterior. Temos excelência nas prestações de serviço, temos trades, né, de ponta, temos estruturas logísticas assim que estão muito bem estruturadas. Nós temos mais de 3 milhões de metro quadrado de armazenamento. Santos, por exemplo, está saturado, né? Alguns outros portos também estão saturados. Por exemplo, no Espírito Santo, nós somos um dos primeiros do país a ter uma zona de processamento e exportação ali em Aracruz, né, no porto ali da Imetame. Então, assim, não acredito que haverá uma migração total, né, das empresas que estão estabelecidas nesses estados para estados de destino, porque não comporta. Mas haverão necessidades de ajuste e os estados vão precisar investir em outras frentes para garantir que essas empresas permaneçam e continuam contribuindo, né, com emprego, com renda e tudo mais. Você falou ali um pouco do IBS, do CBS, né, dessa mudança da tributação do IPI, PIS, COFINS, CMS, outras tributações da entrada para o IBS e CBS, você fez essa conexão. Você enxerga alguma outra forma que esses dois tributos novos, o IBS e o CBS, vai impactar os importadores? Além dessa questão de conhecer melhor o que vai acontecer no destino, né, para aplicar a alíquota correta. Com o que você já leu aí da reforma tributária, você enxerga mais algum impacto para os importadores e exportadores, além desse? Sim, existe a previsão de regimes aduaneiros, tá? Que vão ser também tratados, né, por lei complementar. Então, por exemplo, a figura do diferimento dos impostos da importação permanece, não foi extinguido. Então, hoje, uma empresa, ela, quando vai se estabelecer em algum estado do Brasil, ela vai ver lá quais são os benefícios fiscais, o impacto da logística, né? Porque a gente sempre diz que o planejamento tributário ele precisa ter uma visão holística, não é só tributos, né? Tributos é uma parte relevante, mas, por exemplo, se o Estado não tiver serviço, não tiver estrutura logística, eu não consigo sustentar a operação, né? Então, eu preciso ter essa visão holística. E nesse sentido, nós temos estados, então, com essa estrutura logística muito bem né, estruturada, e pode ser estabelecido, por exemplo, diferimentos de impostos na importação que, no conjunto, possa ser mais interessante eu estar em um determinado estado do que estar no estado de destino, entende? Então, nesse sentido, o diferimento ele é uma variável bem importante. Outro ponto é que existe um conceito muito importante que quem já trabalha no lucro real já está um pouco acostumado, mas empresas do lucro presumido e do simples não, que é a questão da não cumulatividade. Esse princípio, ele traz uma não cumulatividade plena. O que é isso? Então, pensa as empresas de comércio exterior. Ela tem os impostos de exportação que já são conhecidos, mas ela tem uma estrutura muito robusta de vários prestadores de serviços que
que são necessários para o processo de importação, nacionalização, distribuição, né, armazenagem e etc. E até então, a gente fica na eterna discussão, nas regras atuais, o que gera crédito e o que não gera crédito, tanto de ICMS quanto de PIS e COFINS, principalmente. Então, por exemplo, o valor que eu pago, muito bem pago para a Conexus, do meu sistema, gera ou não gera crédito de PIS e COFINS, né, nas regras atuais? O entendimento é que não, certo? Nessa nova regra, eu vou poder me creditar. Eu vou poder me creditar, né, das mensalidades que eu pago de licenciamento para Conexus, eu vou poder me creditar dos honorários contábeis, dos honorários da auditoria, dos honorários do advogado, eu vou poder me creditar do material de expediente que eu compro na papelaria, eu vou poder me creditar de tudo. Então, qual é o impacto que essa não cumulatividade plena vai trazer para as empresas de comércio exterior em relação ao creditamento? Nesse sentido, realmente as empresas de comércio exterior vão ter um trabalho que já deve ser iniciado agora, para analisar como que efetivamente a sua carga tributária vai permanecer, vai, né, ser apurada nesse cenário onde ela tem uma base ampla, né, de creditamento. Isso é um dado muito importante. Entendi. Aconteceu uma coisa também, uma pesquisa que a gente estava fazendo, bem interessante, sobre essa preocupação que você trouxe para onde as empresas se instalarão no comércio exterior, né? Você comentou muito bem a questão de Espírito Santo, tem Santa Catarina, Nordeste agora também crescendo muito desse cenário do comércio exterior. Será que as empresas vão embora? Né? Sobre esse tópico que eu quero falar, será que os importadores sairão daqui? Você já trouxe a visão de que alguma coisa pode acontecer, mas não vai ser uma coisa total, não vai todo mundo deixar de operar naquela região por conta disso. Mas eu tenho visto muita opinião no sentido, assim, muita preocupação, muita gente falando sobre um tema no longo prazo, porque se alguma coisa começa a ser perdida pelo Espírito Santo, por Santa Catarina, por outro estado, que atraiu essas empresas em função dos benefícios estaduais que desaparecerão dentro de uma janela ali de transição, os prestadores de serviços desinvestirão. O que está investido não vai desaparecer, ninguém vai derrubar um galpão porque, enfim, teria que ter uma situação muito atípica, né? No longo prazo, a preocupação está muito forte nessa questão do longo prazo, do médio e longo prazo, né? Se os estados continuarão investindo numa infraestrutura, qual a lógica deles investirem numa infraestrutura, sendo que toda a tributação, todo o benefício econômico arrecadatório vai para o estado de destino, apesar de ter a compensação, os fundos ali compensatórios dos estados, mas esse dinheiro sai da mão de alguns agentes econômicos fora do estado, como as empresas, por exemplo. Isso passa aí para o estado de uma forma compensatória, que cria ações sociais. Enfim, há uma preocupação muito grande estar nesse longo prazo. Acho que a sociedade vai ter que debater muito, vai ter que se organizar muito. Falta toda essa questão ainda de regulamentação que você trouxe. E uma coisa que eu tenho muita preocupação também e dúvida é sobre a questão do imposto de renda depois dessa reforma tributária. Como que isso vai ficar? Se puder trazer para a gente aí um pouco dessa informação, acho que é uma outra dúvida que está todo mundo... Você já falou que a reforma não pegou muito do imposto de renda ainda, mas... A reforma tributária sobre o imposto de renda e a contribuição sobre a renda, né? Aham. Ela deve sair por agora. A proposta e as discussões devem iniciar agora em abril para maio, mais ou menos isso. E ela deve percorrer o ano todo, né, até ter uma definição. O que tem de expectativa em relação a isso, de forma principal, a tributação sobre a distribuição dos lucros, né, que até desde de 96 nós somos completamente isentos, né, da tributação sobre os lucros distribuídos aos sócios. Essa é a principal mudança, mas ainda tem algumas questões a serem explicadas e sanadas, porque existe uma previsão, né, de compensação dos tributos
que incidirão, né, sobre distribuição de lucro com os impostos que já foram pagos pela empresa. Então, ainda precisamos esperar como que isso vai ocorrer. Mas acho que uma outra parte, né, da sua pergunta, que realmente merece muita da nossa atenção, é essa preocupação dos estados de um modo geral, de nós, da sociedade, né, como ficarão, né, os investimentos dos estados que são conhecidos como estados com, digamos assim, com menor quantidade, né, de população e com isso, pela regra da tributação sobre o destino, esses estados eles teriam então, em princípio, uma perda de arrecadação. Então, assim, isso pode até, mal colocado, criar pânico, né? Total, Né? total. Mas não há necessidade de pânico nenhum. Eu explico por quê. Primeiro ponto. A alíquota ela ainda não foi definida. Ela vai ser definida agora por lei complementar no segundo semestre. Mas estima-se, com base nos dados estatísticos da Receita, que a alíquota do IVA e da contribuição do CBS, né, será em torno de 27,5%, tá? Que algumas pessoas já reclamam que é uma das maiores do mundo. De fato é. Mas tem países também de primeiro mundo, como a Suécia, por exemplo, a Hungria, que está nessa base aí dos 25%, 27% também. E tem outros países bem desenvolvidos com uma carga bem menor. Isso é um fato. Mas ok. Só que assim, assusta, né, 27,5%. Mas lembra-se que nós temos a questão da não cumulatividade plena, então o que será efetivamente a sua carga tributária será um valor com alíquota bem inferior a essa alíquota nominal de 27,5%. Outro ponto também é que, em relação, né, para a gente não fugir da pergunta, dos estados, o que acontece? Primeiro ponto, o Senado ele vai estabelecer alíquotas de referência. E essas alíquotas de referência que os estados e municípios devem seguir, eles também vão funcionar como um teto. E esse teto, ele é baseado no percentual desses impostos do PIB nacional do ano de 2012 até 2021. Então, primeiro ponto interessante a observar é que, no primeiro momento, a gente não espera que haja um aumento da carga tributária, porque nós temos essa primeira referência. Mas também não haverá redução. Ninguém sabe ainda ao certo como que efetivamente a gente vai ter em razão dessas novidades, mas a ideia é que se faça uma calibragem da arrecadação desses tributos, agora já iniciando em 2026, aonde nós teremos uma tributação de 0,9% para a contribuição social, 0,1% para o IBS, durante todo o ano de 2026, e aí a gente, de fato, isso vai ser compensado com os impostos atuais, né? A regra continua, né, no ano de 26, e desses impostos a gente compensa com os atuais, e aí a gente vai se moldando, né, e passando por esse momento de transição para ver na prática como vai estar. O Conexus vai ser um parceiro importantíssimo das empresas, porque isso tudo vai ser necessário parametrizar no sistema, né, As novas regras, as né? novas regras e as compensações, etc. E aí, a partir de 2027, se extingue, então, né, o PIS e COFINS e passa a ter só a contribuição social. O que isso significa, então, para os estados? Que além dessa calibragem das alíquotas, para não haver perda de receita e ter essa alíquota referência teto, foi criado também um fundo de benefícios fiscais e financeiros, que ele começa com 8 bilhões agora
em 2025, depois passa para 16, 24, 32, depois cai nas mesmas proporções, né? 24, 16 e 8, somando aí um valor de quase 60 bilhões de reais, aonde esse fundo ele vai ser redistribuído para os estados, de modo que as empresas que têm benefícios fiscais, incentivos fiscais, que já são gozados hoje, não tenha nenhuma redução. Então, vamos colocar assim, né? De 28 a 32, né, do ano de 2028 ao ano de 2032, essas empresas elas terão os benefícios desse fundo para compensar todas as perdas que haveriam na mudança da tributação. Pela reforma Então nova. você vê que até 2032 a gente tem zero de perda, ok? Mas isso não é o suficiente. Então o que foi estabelecido? Foi estabelecido o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que esse sim, ele vai durar até 2077. Por isso que as pessoas falam aí, nossa, mas é uma transição de 50 anos. Exatamente, é uma transição de 50 anos. Esse fundo, ele vai ter esse mesmo princípio, né, de compensar os estados com possíveis perdas, aonde esses recursos serão direcionados, né, para investimento em infraestrutura, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, de modo que esses estados com, digamos assim, com a população menor, né, não sejam prejudicados, não percam receita. Então, assim, Claudeni, nem os nossos netos vão sentir essas perdas, possíveis perdas, porque a gente terá esses fundos compensatórios. Então, não há necessidade de pânico. Mas é claro que os estados, eles precisam, como a gente mencionou aqui, se organizar, se estruturar, criar mecanismos de atrair investimentos, empresas, etc. Por isso, sim, não é o caso de não investir em infraestrutura. É o caso de usar esses recursos para investir na melhor infraestrutura, porque a gente assim vai ter atração de empresas. Por exemplo, uma coisa que me irrita profundamente. Você sabe que eu sou capixaba, né? A minha família toda é de São Gabriel da Palha, ali do norte do estado, mas eu sou nascido na Bahia, ali pertinho de Porto Seguro, né? Então é um lugar que eu gosto muito de frequentar, de ir nas minhas férias, passear, e nada mais irritante do que pegar uma BR-101 daqui até lá com uma pista só, né? Com só ida e vinda. O Espírito Santo, tendo mais recursos para duplicar essas rodovias, por exemplo, facilitará bastante a distribuição, né, de produtos, o escoamento, né, de todo esse veio econômico, e quem não fizer, que aí sim vai ficar prejudicado e possivelmente estagnado em relação ao desenvolvimento econômico. Por não ter feito investimento, né? Exatamente. Aí dormiu do mesmo ponto. Passou, o sucesso passou, né? Exato. Então aquelas empresas, aqueles estados que se organizarem melhor, utilizar melhor essa fonte de recursos compensatórios, porque não haverá perda de receita, e realizar esses investimentos, é o que estarão melhores estruturados para receber mais empresas e continuar esse progresso que a gente tanto deseja. Crescendo, né? Saulo, a simplificação do sistema tributário, você enxerga que ele pode reduzir custo para as empresas e aumentar aí a competitividade e principalmente impulsionar o crescimento do comércio exterior? Esse é o fundamento. Você enxerga? É o fundamento, né? Esse é o principal fundamento da reforma tributária. Porque, pensa bem, você está me perguntando e sempre me instigando a falar um pouquinho de como funciona os tributos no comércio exterior, né? É um pouco complexo porque nós temos, né, o PIS e COFINS, por exemplo, né? Ele tem duas vertentes, né? O PIS e COFINS que incide
sobre as vendas, mas tem um PIS, COFINS, importação, que é outra base, é, o IPI é a mesma coisa. O ICMS não é diferente também, O né? ICMS não é diferente. Temos imposto de importação, que continua igual, não teve nenhuma mudança nesse sentido. Mas quem já viu uma tela do Conexus, da famosa, vou chamar assim, tá, da famosa planilha de simulação, né, de tributos da importação, sabe essa complexidade que é calcular todos esses tributos. Por exemplo, uma metodologia que foi consagrada, né, no modelo atual, que praticamente não existe no mundo, é o cálculo por dentro dos impostos, né, que a gente chama de gross up, que é o cálculo por dentro. Imposto sobre o próprio imposto, né? Então, nós temos essa figura do imposto compondo a base de cálculo do próprio imposto, outros tributos que também fizeram a composição por muito tempo, né, dos próprios impostos, né, a famosa ação no STF que estabeleceu que realmente não poderia incidir, né, o PIS/COFINS sobre o ICMS, porque o ICMS estava compondo e compôs por muito tempo a base de cálculo do PIS/COFINS, isso foi sanado, mas tem outras disputas pela mesma lógica, né? Então, será que o ISS também compõe ou não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, né? O próprio PIS/COFINS compõe ou não compõe a base do PIS/COFINS? Então, observa que existem uma insegurança jurídica muito grande sobre essa forma de tributação, e a reforma tributária elimina tudo isso. Por quê? Porque agora os impostos eles vão incidir sobre o cálculo por fora, que a gente chama, né? É o cálculo por fora, como é hoje, por exemplo, no IPI. Então, os impostos, os tributos, não incidirão sobre a base de cálculo dos próprios tributos, né? O produto, ele, depois de ali ter a composição de todo o seu custo de produção ou da mercadoria que é vendida, os impostos incidirão sobre aquele valor por fora, ou seja, adicionados, somados, sem a possibilidade de compor a base de cálculo. Então, quando o princípio traz, né, transparência na arrecadação tributária, a gente está falando exatamente disso. Eu consigo estabelecer quais são as minhas bases de custo e consigo separar de forma distinta o quanto eu estou pagando de imposto sobre aquela mercadoria. Então, nós temos ali claramente a distinção de fato o que é produto, o que é tributos. Isso vai simplificar muito, né, a vida do empresário, a forma de precificar, né, estabelecer seu markup ali sobre seus produtos vendidos. A questão da própria mão de obra também, que ela será melhor empregada, né, pensando em inteligência de mercado, pensando em inteligência de comercial, pensando em estratégia de venda, do que ali compondo cálculos intermináveis e ainda que restam muitas dúvidas para você precificar. Porque, veja bem, Claudemir, não é só a questão do imposto. Essa insegurança jurídica da complexidade, ela inibe o empresário de operar, de comprar, de vender, de abrir filiais, de se desenvolver. Eu, por exemplo, que atendo algumas empresas da área de comércio exterior, eu sempre sou consultado com demandas do gênero assim, Saulo, eu quero abrir uma filial, por exemplo, em Minas Gerais, o meu produto está sujeito à substituição tributária, eu sei que lá tem o imposto do corredor mineiro, né, que eles chamam lá, o TTP, se não me falha a memória. Eu quero entender como é que funciona, né, a tributação, o creditamento, se tem algum benefício fiscal. Então, o empresário, para ele poder simplesmente, pensa o seguinte, o que ele quer? Ele fazer quer negócios, importar um ampliar. produto, né, exemplo, ele quer importar um vinho e vender para o mercado mineiro. Mas existe tantos entraves, tantas complexidades
para garantir que ele possa simplesmente fazer o que é o core business dele, que é comprar e vender, né? Industrializar e distribuir. Então, de fato, a nossa expectativa é que essa simplificação, porque nós temos uma legislação única, as alíquotas serão sobre todos os produtos, né? Estabelecida ali a alíquota do Estado, né? Que de fato vai ter essa diferenciação, mas estabelecida ali a alíquota do Estado, ela incidirá sobre todos os produtos. Eu tenho algumas situações de tratamento diferenciado, tá? Cesta básica, né? Exato. Cesta básica vai ser alíquota zero. Eu tenho alguns segmentos assim, né? Por exemplo, escolas, serviços de saúde, dispositivos médicos, bares, restaurantes, SAF, né? Você, infelizmente, é flamenguista, né? Não acompanho Não futebol. acompanha futebol. Eu, como vascaíno sofredor, Mas a minha família é resiliente. toda vascaína também. Ah, então, menos mal. Eu, como sofredor vascaíno, né? O Vasco me ensinou a ser muito resiliente na minha atividade empresarial. As SAFs terão sistemas tributários diferenciados. Então, existe possibilidade de redução em 60% de alíquotas do IVA dual, né, sobre esses segmentos. A gente está falando ali de cair de 27,5% para 10,8%, né? Para alguns outros segmentos, por exemplo, transporte coletivo de passageiros, a gente está falando ali de profissionais de profissão regulamentada, né, médico, advogado, contador, aí teria uma redução da alíquota de 30%, tá? Que a gente estaria falando de uma redução de 27,5% para 19,9%, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, tem alguns segmentos que vão ter essas reduções de alíquota, um tratamento diferenciado, e tem alguns outros que vão ter regimes específicos, tipo cooperativa, combustível, e vendas, né, distribuições de combustível. O próprio medicamento, né, também vai ter alguns tratamentos diferenciados, produtos de higiene pessoal, de saúde menstrual, enfim. Mas aqui a gente sabe que com esse novo sistema, ele está realmente assim com um fundamento para propiciar o empresário a empreender, Ser a mais competitivo. empresariar, a ser mais competitivo e reduzir essa complexidade Legal. tributária que temos hoje. Legal. Nosso horário está chegando ao final. Eu queria deixar uma última pergunta para você falar para a gente, que eu acho que é uma dúvida de todos nós, né? Quais estratégias as empresas, na sua visão, precisam adotar para se adaptar a essa nova realidade? Muita coisa interessante está vindo, ainda tem muitos pontos que a gente percebeu na sua fala que ainda está incerto, algumas coisas precisam regulamentar. O cenário é positivo de competitividade, de a questão da compensação, né? Não precisamos entrar em pânico por conta disso. Gosto muito da sua visão otimista, gosto demais. Sou adepto dela, né? Buscar uma palavra mais fácil. Gosto muito, tenho preocupações como cidadão, como empresário também, mas eu também adoto um pensamento bem na mesma linha que você, gosto muito, e você conseguiu trazer para a gente um panorama legal. Então eu queria ver, como pergunta final para a gente encerrar, que estratégia você enxerga que as empresas precisam adotar aí para estarem preparadas para o D+1 aí da reforma, né? Talvez não para o D-1, né, na verdade, porque a gente tem que trabalhar antes, né? Vamos estabelecer aqui um calendário, né? A transição para o novo regime vai acontecer de que modo, né? Primeiro, 2024 e 2025 é o tempo que nós teremos para fazer exatamente o que você acabou de perguntar, que é se planejar estrategicamente, né? Os sistemas vão se preparar para as adaptações, os empresários vão fazer os estudos, né, com seus assessores e definir as estratégias que começarão a partir de 2026.
No ano de 2026, nós teremos, então, o início da vigência do IBS e do CBS, naquelas alíquotas que eu mencionei, né, 0,9, 0,1, total de 1%, aonde a gente vai começar a aprender a aplicar a não cumulatividade plena, né, e calcular o imposto por fora, com essa parcela de destino, né, do, dos impostos, e a gente vai, digamos assim, ter uma degustação desse novo regime, né, começa a partir de 2026. 2027, depois de ter um ano ali de calibragem, né, do IBS e do CBS, o PIS e COFINS deixa de existir, ok? E passa a prevalecer somente o CBS. A partir de 2027, nós também temos a figura do imposto seletivo, que a gente já não teve tempo de mencionar aqui, mas o que as pessoas apelidam sobre o imposto do pecado, que é é um imposto que tem o propósito de garantir a preservação do meio ambiente e que são nocivos à saúde. Isso Imposto ainda do pecado, ficou legal isso. porque isso ainda vai ser regulamentado, né? Porque fazendo aqui uma brincadeira, Não é né? sobre a cerveja não, né? Pois eu ia falar exatamente isso, assim, quando fala de prejuízo à saúde, né? Então, se quem fizer essa definição por lei complementar for uma nutricionista, açúcar, glúten, né? Então depende muito de como vai ser esse viés aí do que é prejudicial à saúde. Mas 2027, então, surge a figura do IS com essa questão, e a gente começa ali a ter a transição, de fato, do ICMS e do ISS de 28 a 32, né? Então, de 28 a 32, nós passamos a ter uma regressão proporcional, né, das alíquotas do ICMS e do ISS, né? Ela começa ali com 9 décimos, 8 décimos, até se esgotar, e a partir de 2033 nós temos 100% de implantação do novo tributo IBS, com a extinção total, né, do ICMS e do ISS. O IPI, ele em teoria ele é extinto, mas ele permanece nesse período, pelo menos até 32, como um imposto para poder permitir que as empresas que estão hoje instaladas na Zona Franca de Manaus, elas garantam a sua competitividade. Então haverá alíquota zero de IPI para todos os produtos, salvo aqueles das indústrias que têm hoje na Zona Franca de Manaus, para que eles tenham a permanência do diferencial competitivo. Não sendo ali conflitante, a alíquota zero de IPI. Depois de 33, a gente não sabe se ele de fato vai ser extinto ou não. Fica aí essa incógnita. Mas, então, diante desse calendário, né, com 27, 26, um início, 27, a extinção total, 28 a 32 de transição do ICMS e ISS para o IBS, e de 33, esse novo cenário, os empresários eles devem realmente assim revisitar todo o seu planejamento tributário, aqueles com viés em localização geográfica, né, avaliar o impacto da logística, avaliar os estados que estão comprometidos com investimento em infraestrutura, né? Nós aqui no Espírito Santo vamos ter essa zona de processamento e exportação que vai atrair muitas indústrias, porque ela tem uma carga tributária reduzida significativamente, e teremos desenvolvimento, né, de escoamento, né, o porto, ferrovia, enfim, todos os modais, né, de transporte ali precisam estar muito bem estruturados, e eu, como empresário, eu escolheria o estado que está com essa malha logística melhor estruturada, para ter um serviço que, de fato, possa propiciar a empresa a fazer todo o seu desenvolvimento. Então, o empresário ele deve fazer todo esse planejamento estratégico baseado nesse calendário, buscando essa eficiência
de tudo aquilo que os estados podem oferecer. Eu diria que esse é o caminho. E a competitividade que você trouxe aqui, ela passa a perder esse viés tributário. Eu não vou para o Espírito Santo porque lá eu tenho um benefício, vou para o Espírito Santo que é um estado de inovação, que tem uma infraestrutura, que tem um compromisso de investimento, de melhoria contínua, que não seja algo que você faz e abandone, porque isso com o tempo deteriora, desaparece, fica ruim, outro fica melhor, e então assim, vira literalmente um cenário muito interessante. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui, vamos fazer outros encontros, convido o Saulo a participar de outros eventos aqui com a gente, sempre disponível no nosso espaço. As informações dos contatos do Saulo fica nos comentários ali na descrição do vídeo, os dados para contato, como acionar as empresas que ele mencionou, né, de auditoria, de consultoria, de BPO. E também temos nossos canais outros materiais sobre a reforma tributária, tema que dá para falar acho que uma semana, né? Se quiser, não acaba. Pode fazer uma parte 2, Isso inclusive, aí, estou à pode fazer a parte disposição. 2. Obrigado, Saulo, pela participação. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Claudemir, foi um prazer estar com vocês. Igualmente.